Shalom seja com todos. Vamos ler na palavra, livro do profeta Daniel, aqui na Bíblia hebraica, Daniel, ou seja, todas as palavras que terminam em El ou começam com El, foram tiradas devido à homenagem ao Deus babilônico. Eu quero ler Daniel capítulo 2. Não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas quero passar algo que recebi do Criador nesta noite. Aliás, não foi nessa noite, não foi nesse dia, mas hoje eu senti autorização para ministrar. Daniel capítulo 2, versículos 28. 2, 28 e 29. Diz assim: mas há um Altíssimo, há um soberano nos céus, o qual desvenda todos os mistérios, e ele revelou ao rei Nebuchadnezzar, ou seja, Nabucodonosor, o que há de acontecer no fim dos tempos. A parte que eu quero é esta: o seu sonho e as visões que sua majestade teve na sua cama são essas. Estando você, ó rei, na sua cama, subiram os pensamentos sobre o que havia de acontecer no futuro. Aquele que revela os mistérios revelou ao rei o que acontecerá. Amém. Irmãos, eu não vou aqui falar ou ministrar sobre a visão de Nebuchadnezzar, ou seja, de Nabucodonosor. Não vou falar sobre a visão, uma das visões que ele teve e que Daniel trouxe a interpretação. O que eu quero falar aqui é sobre a dimensão dos pensamentos. Em que dimensão os pensamentos devem estar? Se todo servo do Altíssimo tivesse consciência da dimensão dos seus pensamentos, não haveria quem caísse na fé. O que me chamou a atenção nesse texto aqui foi quando Daniel, falando a majestade, ou seja, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ele usou essa expressão: estando você, ó rei, em sua cama, preste atenção, subiram os seus pensamentos sobre o que havia de acontecer no futuro. Aquele que revela os mistérios revelou ao rei o que vai acontecer. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre os pensamentos de Satanás, a dimensão dos pensamentos de Satanás, a dimensão dos pensamentos dos homens e a dimensão dos pensamentos do Altíssimo, do Soberano. Aqui no capítulo 55 de Yeshayahu, o Criador deixa bem claro que o quanto os céus estão elevados acima da terra, assim os nossos pensamentos, os pensamentos do Altíssimo estão elevados acima dos nossos. Olha, versículo 9, capítulo 55 de Yeshayahu. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Preste atenção. Uma pessoa, ele precisa conhecer a dimensão, o nível dos pensamentos dele. Se eles estão para baixo, se eles estão
nivelados socialmente, ou seja, à altura dos seres humanos, ou se eles estão no Altíssimo. É impossível uma pessoa do mundo ter comunhão com o Altíssimo, exatamente porque para isso acontecer, ele precisa fazer com que os pensamentos dele subam. Porque os pensamentos do Criador estão acima, tanto quanto os céus estão elevados da terra, os céus estão elevados da terra, assim os nossos pensamentos estão abaixo dos pensamentos do Altíssimo. Os irmãos estão compreendendo? Se eu levo uma vida pecaminosa, eu posso levar uma vida até sem cometer muitos pecados. Eu visando só aqui, estudar, formar, conseguir uma boa posição aqui na terra, casar, ter uma boa esposa, ter filhos, conquistar fazendas, veículos, etc. Mas nivelando no nível da sociedade. Eu posso até não ser uma pessoa má, mas eu estou nivelando os meus pensamentos e serei aí uma pessoa classe média alta, mas vendo somente o nível social. E posso ter responsabilidade de não trair minha esposa, né? Tem muitos homens aí no mundo que não traem esposa, não tem coragem de trair suas esposas. Agora, se eu desço os meus pensamentos para viver uma vida pecaminosa, preste atenção que eu vou ficar muito mais ainda distante do Criador. Eu vou descer os meus pensamentos para baixo. E quem é que está lá embaixo? Quem é que está lá embaixo? O Sheol, a palavra diz que ele está debaixo das águas. E que de lá os seus moradores contemplam o céu, contemplam a morada celeste. Iov falou sobre isso. Então, se eu levo a minha vida na prática do pecado, pode ter certeza, os meus pensamentos estão desnivelados para baixo. É fácil entender isso, está conseguindo entender? Amém ou não amém? Porque Satanás, irmão, tem uma diferença muito grande. Olha, os pensamentos do rei Nebuchadnezzar, eles subiram para o Criador revelar o que ia acontecer. Preste bem atenção. Os pensamentos do rei Nabucodonosor, nas versões católicas, eles subiram para poder compreender o que o Criador ia revelar. O Criador trabalha com revelação. Os irmãos podem olhar de Gênesis a Apocalipse, o Criador revelando, fazendo promessas, cumprindo promessas, mostrando ao seu servo para não cair em cilada algum, sempre trabalhando com revelação. Foi o que ele fez aqui com Nabucodonosor. Os pensamentos de Nabucodonosor subiram para que ele pudesse saber coisas que iriam acontecer. Satanás não trabalha com revelação. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então ele aproveita todas as oportunidades que ele tem para matar, roubar e destruir. Ele não revela às pessoas, olha, você não faz isso porque vai acontecer isso. Pelo contrário, ele está de olho em qualquer falta nossa, porque ele trabalha para nos destruir. Satanás trabalha com calúnia, com um acusador. Eu não sei se os irmãos estão inteirados, mas a palavra diabo significa caluniador, acusador. Toda vez que um irmão está acusando o outro, ele está sendo nada mais, nada menos do que um diabo, um diabinho. O Criador não trabalha com acusação. O Criador trabalha com revelação e não trabalha com acusação. Os irmãos podem ter essa certeza. A palavra diz no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, Zacarias, capítulo 3, né? Lá no livro de Jó, Satanás compareceu à presença do Altíssimo para acusar Iov, para acusar Jó, por 2 vezes. Em Zacarias capítulo 3, ele apareceu perante o sumo sacerdote Josué. A palavra diz no capítulo 3, versículo 1 de Zacarias, que o sumo sacerdote Josué, ele compareceu à presença do Criador
e Satanás veio e se colocou à sua direita para lhe opor. Depois lá em Apocalipse, capítulo 12, a palavra diz que Satanás é acusador dos irmãos de dia e de noite. Ou seja, se o irmão faz uma coisa errada, o diabo não vai deixar para te acusar. Se é agora, não vai deixar o dia amanhecer, não. Ele vai comparecer à presença do Criador, é agora. Porque se ele perder tempo, você pode chegar à presença do Criador, mostrar um arrependimento, arrancar a bênção do Criador. Então ele vai comparecer, é agora, para te acusar, para quando você chegar, ele já está lá com o seu trunfo na mão, já compareceu na sua frente para impedir que você seja abençoado. Então Satanás ele não trabalha com revelação, ele trabalha na surdina, ele trabalha no escuro. O Criador é tudo às claras. O Criador ele traz tudo, a palavra está aqui, ela é a palavra do Altíssimo, tanto ela fala das qualidades de um homem que serve o Criador, como fala dos seus defeitos. Tanto ela fala que o Criador encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, como ela mostra, quando Davi errou, ela mostra o seu adultério, a sua traição, a sua astúcia em possuir Batseba. Ela mostra tanto a qualidade como mostra o defeito. Então, se o irmão quer manter uma vida de comunhão, de salvação, uma vida de comunhão com o Altíssimo, o irmão tem que levantar seus pensamentos. Olhar para cima e não para baixo. Olhar para cima e não para o nível social, para a vida material. Se o irmão olhar para baixo, o irmão está simplesmente tendo a visão da carne. Os irmãos sabem que a carne é uma simbologia de Satanás. Tem lugares no Novo Testamento, e não somente um, que deixa claro que a pessoa que está na carne, ela não agrada o Altíssimo. Ela está na carne, ela está no diabo. Ela não está com o Altíssimo. A pessoa que vive no pecado e não tem arrependimento, não tem atitude, não tem confissão, continua na prática do pecado, essa pessoa ela está servindo a Satanás. O nível de pensamento dela está para baixo, ela é incapaz de saber o que vai acontecer, não tem como o Criador revelar, porque ela está no nível de pensamento de Satanás, está no nível de pensamento da carne, ela está na prática do pecado. Quando a pessoa começa a buscar o Criador, vai lendo a sua palavra, à medida que ele vai lendo a palavra do Altíssimo, essa palavra vai dando a ele vida, porque ela é o pão, ela é o alimento, e a pessoa vai se fortalecendo, aí é onde a pessoa passa a ter vontade de orar, né? Eu já coloquei aqui diversas vezes para a comunidade uma cadeira, e coloquei um certo objeto debaixo de um pé da cadeira. Ela tem 4 pés e está apoiado. Se você coloca uma caixa de fósforo, que seja um livro deste aqui, debaixo de um pé da cadeira, ela vai balancear. Ela não vai ficar apoiada, não vai ficar fixa. Assim é a nossa vida. O irmão tem que se autoconhecer, conhecer seus pensamentos, o que é que está te matando, ou se você está recebendo vida, se você tem convicção que se você morrer hoje você é um salvo, é de acordo com o nível dos seus pensamentos, que é o assunto que eu estou ministrando aqui. Pelo seu nível de pensamento, você sabe, eu pertenço ao Criador ou não pertenço? Se eu cair morto aqui agora, eu estou salvo ou não estou? Onde está o meu coração? Quando os irmãos encontrar coração, mente, ou entendimento na Escritura, é uma coisa só. Preste atenção que ainda, aqui no capítulo 2, falando de Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, a palavra deixa claro que os animais têm mente, têm coração. Mente, coração e entendimento é uma coisa só. A diferença, irmãos, está na capacidade de raciocínio que o homem tem. Por exemplo, você pode ensinar um macaco a fazer algumas coisas. Ele vai aprender. Eu lembro muito na cidade onde eu morava, em Mendes Pimentel, que a gente costumava levar milho e trazer fubá. Trocar milho por fubá numa certa fazenda.
E o animal era tão acostumado, que não precisava nem de eu guiá-lo com o freio. Eu podia colocar o animal aqui, o saco de milho nas costas dele, ele não poderia ir sozinho por causa das porteiras que tinha que abrir. Mas se você deixar a porteira aberta, você vai com o animal 3, 4 vezes, depois você pode soltar sem cabresto, que ele vai bater lá no moinho. Se pôs o saco de milho em cima dele, ele vai bater lá. Ele pode aprender também a ir no bebedouro de água. Ele pode aprender também a ir no local onde ele come o sal. Ele aprende algumas coisas. Assim são todos os animais. São todos seres viventes. Passarinho, eles têm mente, mas não têm condições de desenvolver um grande raciocínio. O homem não. O homem, ele tem a capacidade de raciocinar, ele pode estudar, aprender, ser a vida toda um aprendiz. E formou nele então uma mente exercitada. Eu gosto de ler o livro de Eclesiástico. É um livro com certeza inspirado, mas que os evangélicos infelizmente rejeitaram esse livro. Eu gosto de ver ali onde ele fala sobre o homem e sua profissão. Costumava dizer e ouvir dizer que você pode pegar uma pessoa da roça e colocar um terno chique nele, o sapato mais granfino que puder, o relógio melhor que você encontrar, pode colocar um óculos escuro para tentar enganar, mas o caminhado dele entrega, que ele é da roça. Os bandidos conhecem uma pessoa da roça de uma pessoa da cidade, até pelo linguajar, mas vou explicar aos irmãos por quê. O escritor de Eclesiastes explica isso. O sujeito levanta de manhã na roça, o vaqueiro, por exemplo. Ele só sabe entender de gado. É fazer cerca, é cuidar de pasto, é tirar leite, é fazer queijo, é soltar os bezerros para tirar leite, né? Ele só sabe fazer aquele assunto. Entra dia, sai dia, é só aquilo. Se ele vem para a cidade e você puxa um assunto com ele, qualquer outro assunto, ele fica perdido. Ele só escuta. Ele fala pouco. Porque na mente dele foi desenvolvida uma mente para uma ou duas coisas só. Ou seja, relacionada a uma atividade só. Assim acontece com o ferreiro. Lá o escritor diz sobre o ferreiro. Ele amanhece o dia mexendo com ferro. Acende o fólim. Vai atrás do carvão para acender o fólim. Vem atender a pessoa que vem comprar a foice e enxada. E outras ferramentas. O dia todo, o mês inteiro, o ano todo, ele só entende de fólim. Ele só entende de ferramenta. Ele só entende de fogo, de carvão. Outro assunto que você puxar com ele não vai ter entendimento, uma mente exercitada para poder conversar com você. Mas mexe no assunto fólim, ferramenta, fogo, e você vai ver como ele vai conversar com você o dia todo. O dia todo. Ele tem assunto dentro daquela área. Assim são os animais. Os animais aprendem uma, duas, três ou até mais coisas, mas não tem condições de aprender como o homem aprende. Isso não quer dizer que ele não tem mente. Logo nos 2 capítulos de Daniel, e a palavra deixa claro que os animais têm mente. Né? Que a mente de Nabucodonosor, ela se tornaria como a mente dos animais. Não ia ter mais entendimento de ir ao palácio, e agora queria ficar junto com os animais, como ficou durante 7 anos, comendo capim. Com mente de animal, durante 7 anos, não cortou mais unha. Animal não corta unha, ele não sabe que tem que cortar unha. Ficou 7 anos sem cortar unhas. E assim, virou um animal como outro qualquer. Então eles têm a mente, eles têm a capacidade de raciocinar. O homem também tem. Porém, o homem, se não souber, ele fica aí no mundo, vivendo como a maioria vive, passa por esta terra, né? Hoje eu estava vendo no jornal o dono da pizzaria Nossa Terra não, Terra Nossa, suicidou esse final de semana. Irmãos, como gente aqui em Sete Lagoas suicidam. E enfocado.
Eu sempre brinco assim, quando eu estou com as minhas cordas no carro, falo, deixa eu esconder essas cordas aqui. Os 7 logo antes, você tem que esconder as cordas deles. Vai gostar de enforcar assim para lá. Quando alguém me pede corda emprestada, eu quero saber logo para quê, o que você vai fazer, que hora você vai devolver. Eu já quero saber, porque vai gostar de corda assim para lá. Então o que vem na mente da pessoa? O nível que ela desceu foi um nível do inferno. Ela não olhou para cima, a pessoa que suicida, que comete outros pecados, ela não olhou para cima, ela não subiu seus pensamentos, ela desceu os pensamentos. E quando desce os pensamentos, o que vai acontecer com a pessoa? Ela só vai pensar em coisa para baixo, só para o inferno, só para a morte, só para a derrota, e assim a vida de todos, né? Eu quis passar isso aí para os irmãos, que eu achei muito importante para você, nós mantermos um nível, procurar saber que nível espiritual nós estamos, que nível diante do Criador nós estamos. Um nível da salvação, um nível terreno, querendo a vida só para aqui, para essa terra, ou se já descemos e queremos agora um nível lá de baixo, queremos ir habitar com Satanás. Então que nível, irmão, está? À medida que você nivelar a sua vida com o Altíssimo, você vai pensar pensamentos do Criador, você vai entender a vontade do Criador, você vai saber perdoar, você vai ter coração para perdoar, você vai ter arravá, porque a pessoa que está com a mente do Criador, ela tem o arravá, que é doar-se inteiramente. Enfim, mente para cima, vida para cima, tudo prosperando. Mente para baixo, tudo caindo e a condenação chegando. E o Criador abençoe a todos e a Rússia seja louvado.